Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os amados irmãos e aqueles que participam dessa EBD de forma online, que seja nesse instante, que seja daqui a algum tempo, que seja no seu trabalho, na sua casa, no seu carro. Cumprimentamos assim a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor nos fala que aquilo que não subiu ao nosso coração é o que o Senhor tem preparado para nós. Então nós, nem mesmo na imaginação, nós conseguimos pensar como será na eternidade. Milhares de milhões de anjos e nós juntamente com o Senhor, o louvando e bendizendo para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmão. Irmãos, convido aqueles que puderem a nos colocarmos de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando sobre obras da carne. Nós iremos dar continuidade a esse estudo. O texto base está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Mas eu vou pedir para os irmãos para acompanhar a leitura por meio do slide. Porque aí nós iremos conseguir ler na mesma versão. O irmão que está em casa também, eu convido o irmão a acompanhar a leitura por meio do slide. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 7, a partir do versículo 17. Perdão, Gálatas 5, a partir do versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Os que eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Senhor, nós queremos te glorificar, te bendizer, porque o Senhor nos separou para estarmos aqui em tua casa nesta manhã. Te glorificamos por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui, e nós suplicamos, diante da tua palavra lida, ó Senhor, eu nada tenho para o teu povo, mas suplico, Senhor, usa minha vida como instrumento, ó Pai, em tuas mãos, como vaso na mão do oleiro, para que, ó Pai, a tua palavra possa ser transmitida, e muito mais que transmitida, possa estar operando transformações nos corações desta manhã, bem como daqueles que estão participando deste culto de forma online. Visita a tua igreja, fala aos nossos corações, pois a oração que faz em nome santo, Filho de Jesus. Amém. Amém. Vou deixar aqui, se você precisar. Amém. Amém. Os irmãos vão sentar. Obrigado, irmão. Irmãos, como nós já havíamos falado, nós estamos agora, nós vamos dar continuidade ao estudo que já iniciou algumas obras da carne. Irmãos, antes de adentrarmos especificadamente no assunto sobre obras da carne, nós vamos fazer aqui uma rápida introdução, uma rápida pincelada, até porque mais para frente nós iremos estudar também sobre fruto do Espírito Santo. Mas nós vamos fazer aqui um breve comentário. Algo muito interessante no início desse estudo, nós vimos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, ele diferencia obras da carne para contrastar com o fruto do Espírito Santo. E nós iremos pensar assim, por que o apóstolo Paulo não falou obras da carne e obras do Espírito? Por que ele fez essa diferenciação, que pode parecer até sutil e até desapercebida por alguns, mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele quis mostrar aqui que as obras da carne, e quando ele escreve para os Gálatas,
uma igreja que estava ali tendo problemas com a situação do pecado, mas também com alguns que queriam que ele seguisse o rito judaico, queriam que ele seguisse aquelas ordenanças, as quais o apóstolo Paulo fala obras da lei. Então o apóstolo Paulo faz uma comparação aqui, obras da carne com as obras da lei. E o que tem de semelhante nessas duas? Ambos são exteriores. Ambos dependem de ações, de fatos exteriores. Então, quando ali o judeu cumpria a lei, ele fazia questão de mostrar que ele estava cumprindo a lei, que ele estava entregando ali ao seu dízimo, entregando aos pobres a sua parte que Deus determinou, que ele cumpria ali rigorosamente a lei mosaica, mas era tudo exterior, era de fachada. Aí o apóstolo Paulo vem e fala, fruto do Espírito Santo. O fruto, irmãos, é algo que nasce de dentro, é algo que está no nosso interior, que está no nosso coração, que parte de dentro para fora. Irmãos, a transformação que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja dos Gálatas, era uma transformação que não era de fora, não era para fora, não era para o exterior, mas era que partia de dentro. Era um novo nascimento, era a regeneração do ser humano. Muitos ali gostavam e se diziam que eram mais crentes que os outros por causa do seu determinado tipo de veste, por causa do determinado tipo de comportamento. Mas o Senhor vem, por meio do apóstolo Paulo, e fala, não. A transformação que eu quero operar em suas vidas parte de dentro para fora. Eu sou aquele que é capaz de sondar os seus corações, de sondar o coração dos meus servos, e eu sei que está dentro deles. E essa transformação que o apóstolo Paulo está falando. Tanto que a palavra do Senhor em Gálatas 2,16 nos fala assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmãos, a justificação operada em nós por meio de Jesus Cristo não é a justificação da aparência, daquilo que é exterior. Não, irmãos, é a transformação operada de dentro para fora. Muitas vezes nós já dizemos que aquilo que o Senhor pode nos usar para trazer pessoas para os pés do Senhor, não é aquela palavra bonita, muito testemunho. É aquilo que o Senhor operou de dentro do nosso coração. É isso que vai ser a nossa pregação do Evangelho. E era isso que o apóstolo Paulo estava requerendo da igreja aos Gálatas. Uma igreja que estava ali sendo persuadida, muitas vezes enganada pelos judeus, ao dizer, não, vocês têm que, olha, o sacrifício de Jesus foi muito legal, foi muito bom, mas não é o suficiente. Você precisa de mais, você precisa guardar o sábado, você precisa não deixar de comer determinadas coisas, você não pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas o seu interior estava corrompido. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós vemos aí pregadores, não, você tem que fazer isso e aquilo para poder ser salvo. Nós somos salvos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a transformação que o Senhor opera em nós é de dentro para fora. E é essa que é a palavra da cruz, o nosso testemunho. Irmãos, nós podemos fazer aqui um breve comparativo. O homem natural, o homem sem Deus, do homem espiritual. O homem sem Deus, ele deseja, ele quer servir ao Senhor, porém ele é dominado pela sua natureza pecaminosa. Ô Tiago, mas como assim? O homem sem Deus, ele quer servir ao Senhor? Quer? E quer que eu te prove? Nós fomos criados para a adoração do nosso Deus. Nós fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Mas o homem, ele quis o pecado. Ele preferiu ao pecado.
E o homem sem Deus, ele nasceu tanto, é tão prova que o homem nasceu para louvar ao seu Criador, que quando ele não louva o seu Criador, ele louva o Deus que é ele mesmo, ao seu ego, ele louva a si mesmo, ele cultua a sua carne por meio dos prazeres terrenos, por meio dos seus bens materiais. E muitas vezes isso é a causa, a consequência da sua queda, o seu impedimento de servir ao Senhor, porque ele prefere servir a si mesmo. Essa é a maior prova de que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Quando você não serve a Deus, quando você não serve ao seu Criador, você serve a si mesmo, aos seus desejos egoístas, às suas vontades. E é por isso que é necessário nós termos o fruto do arrependimento que vai nascer de dentro para fora. Irmãos, quando o homem, ele recebe uma nova criatura, quando ele nasce novamente para o Senhor, quando ele vence a vida pecaminosa, ele tem seu espírito vivificado pelo Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do seu pecado. O pecado que um dia nos separou do nosso Deus, que separou do nosso Criador, ele é o único capaz de fazer isso. Irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Gálatas. Ele escreve, não é para ímpios não, viu? Ele escreve para os crentes. E crentes aqui eram aqueles que se diziam convertidos, mas que ainda possuíam a natureza adâmica, a natureza corrompida. Irmãos, os crentes aqui, muitas vezes nós utilizamos esse termo até de uma forma jocosa, o homem lá fora, de forma jocosa, utiliza. Existem dois tipos de crentes. O primeiro, que é o maior número, né? Creem que há um Deus poderoso. Creem que há um Deus criador. Creem no Deus criador de todas as coisas. Creem que Jesus até morreu na cruz dos seus pecados. Muitos, nós conhecemos muitos assim. Mas não são convertidos. Não entregaram sua vida para Cristo. Continuam. Essa, irmãos, é a natureza adâmica. Essa é a natureza caída. O homem sem Deus, ele vive segundo os seus desejos carnais. Mas aquele que é crente, convertido, ele vive segundo o Espírito que habita dentro dele. Ele vive de acordo com a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Criador está viva dentro do coração dele, pulsa no coração dele. E quando nós chegamos aqui à casa do Senhor e louvamos e bendizemos ao Senhor, o nosso coração é o quê? Senhor, volta logo. Jesus, volta logo, porque eu não quero estar mais nesse corpo corrompido, mas eu quero estar nas mansões eternas, dando glória ao Senhor. Esse é o coração do crente convertido. Ele está aqui, mas o seu pensamento está na glória, está na eternidade. A nova natureza, irmãos, é o resultado da regeneração, do novo nascimento, daquele que se entregou ao Senhor. Irmãos, o homem sem Deus, o homem natural, ou até mesmo o crente que não é convertido, quando ele peca, ele faz o quê? O que é próprio de sua carne, satisfação da sua carne. Mas nós, os crentes convertidos, quando nós pecamos, isso aí é acidente de percurso. É tanto que nós sentimos incomodados. Quando acontece uma situação, pronunciamos alguma palavra indevida, vemos alguma coisa que não deveria, o Espírito Santo que habita em nós, ele comove, ele mexe em nós. Olha, isso não é para você. Isso faz parte da sua natureza adâmica, da sua natureza corrompida. Você é nova criatura. Você nasceu de novo o dia que me aceitou como o único e suficiente Salvador. Irmãos, nós temos que ser o quê? Luz para o mundo. E só podemos ser luz quando as nossas ações forem coordenadas, forem
controladas pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Espírito Santo que está em nós. Por isso nós estamos fazendo um estudo aqui. O estudo das obras da carne é para mostrar aquilo que nós não devemos fazer. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele não fala de pecado, ele enumera os pecados, ele fala o nome de um por um. E olha que ele termina a lista falando assim, e coisas semelhantes a essa, ou seja, não esgotou não, tem mais coisa ainda. O pecado que satisfaz a nossa carne, ele é bom, mas é bom para a nossa carne caída, para a nossa natureza adâmica. Por isso, irmãos, que nós como servos do Senhor, nós temos que ter uma nova forma de vida. E, irmãos, ao longo desses domingos, nós estudamos aqui sobre as obras da carne, e eu vou só apenas relacionar aqui o que foi estudado, até para juntar aqui, concatenar aqui o nosso pensamento. Mas nós estudamos lá a classificação das obras da carne. Nós vemos aqui, relacionadas à prática sexual. Nós estudamos. Foi até nosso pastor Marilúcio que falou. Ligadas à prostituição, à impureza, à lascívia. Obras da carne relacionadas à prática da adoração. Foi por meio do nosso irmão Clebinho, presbítero Clebinho e sua esposa Fabíola. Idolatria, feitiçaria, heresia. Obras da carne relacionadas à prática da violência, as iras, pelejas, porfias, homicídios, foi trazido pelo nosso irmão Silvério. E domingo passado, o nosso pastor Álvaro e hoje nós iremos estudar sobre as obras da carne, relacionadas à prática dos relacionamentos interpessoais, que são as inimizades, as emulações ou ciúmes, dissensões ou conflitos e sobre inveja. Talvez no nosso relacionamento diário seja as obras da carne que mais, digamos, nós cometemos, mais nós praticamos. Por isso nós estamos estudando, para que possamos compreender a palavra e não venhamos a cometer esse tipo de pecado, nenhum dos pecados. E quando nós cometemos, para que nós tenhamos humildade, para reconhecer o nosso erro e pedir perdão diante do Senhor e muitas vezes diante do nosso irmão. Porque aqui é do nosso relacionamento com nossos irmãos, nosso convívio social. Irmãos, o primeiro ali que nós iremos falar é sobre emulações ou sobre ciúmes. Nas versões mais tradicionais, na Almeida Revista e Corrigida, vai estar a palavra emulações. Já na versão revista e atualizada, ou na nova versão internacional, vai estar a palavra ciúmes. Irmãos, e essa palavra no grego helenístico, o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, o grego que foi escrito no Novo Testamento, ele era uma língua muito rica. Os irmãos têm uma ideia, para a palavra amor existiam em torno de 6 ou mais palavras. Se eu estiver errado, a irmã Céu pode corrigir, viu? Mas em torno de 6 ou mais palavras para designar cada forma de amor. O amor do esposo para com a esposa, o amor do irmão para com o outro irmão. Então, assim, era uma língua muito rica. E a palavra aqui, ciúmes ou emulações, nós vamos pegar lá no original, ela não tinha duas palavras diferentes. A primeira palavra significava, de palavra zelos, significava o cuidado, proteção, e era tida como um sentido bom. É tanto que lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala assim: ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Isso, o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes, mas os ciúmes aqui no sentido de zelo, de proteção. Foi o que eu acabei de falar para os irmãos aqui. Quando nós pecamos, nós sentimos incomodado, porque o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Olha, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não pertence a essa velha criatura mais não. Essa natureza adâmica já não é sua mais não.
Por isso que nós sentimos incomodados. Por isso que o Espírito Santo nos reage dentro de nós. Irmãos, e há outro significado também para essa palavra ciúmes. No grego, ela é escrita como fonos. E em 1 Coríntios, ela é escrita, em 1 Coríntios 3:3, nos fala assim: porquanto que andais segundo o homem. Nesse segundo sentido aqui, ciúmes traz aquela conotação de desejar aquilo que não nos pertence. A palavra ciúmes aqui, no seu sentido ruim, ou no seu sentido maléfico, ela é muito próximo da cobiça ou da inveja. Irmãos, nós vemos interessante aqui que o primeiro, antes mesmo que Adão e Eva pecassem, o seu primeiro pecado foi da cobiça. Foi de desejar aquilo que não lhes pertenciam. Foi de querer tomar posse daquilo que Deus mostrou. Isso não é para vocês. Quando lhe deram ouvido ao adversário, eles deixaram adentrar no seu coração o quê? Esses ciúmes, esse desejo de ter aquilo que não lhes competia, a cobiça. Irmãos, a Bíblia nos mostra, a palavra nos mostra que nós devemos despojar, tirar de nós tudo aquilo que nos leva a esse tipo de prática pecaminosa. O desejo ali dos nossos primeiros pais em se contaminar com o pecado, e o pecado da desobediência. Irmãos, só iremos alcançar, só podemos agradar ao nosso Deus, se nós nos alegrarmos com aquilo que Ele nos deu. Adão e Eva tinha todo o paraíso, tinha todo o jardim do Éden, tudo era para eles, tudo foi feito para eles. Só que eles desejaram, eles cobiçaram a única árvore, o único fruto que Deus falou assim: aqui não comereis. Muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca alguns limites. Mas aí muitas vezes a gente pensa: por que eu não posso ter aquilo? Por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu não devo fazer aquilo? Muitas vezes nós esquecemos. E isso é um sentimento de ingratidão. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus fez por nós. A palavra do Senhor em Efésios 1:4 nos fala assim, antes da criação do mundo, nós fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o privilégio que nós temos. Antes que o mundo fosse formado, antes que a terra fosse formada, antes de todas as coisas, o Senhor já sabia que estaríamos aqui nesta manhã para louvar e bendizer o seu nome. Melhor, Ele já tinha nos separado para isso, para o louvor da sua glória, para o bendizer, para o louvar, para o glorificar. Irmãos, muitos gostariam de estar no nosso lugar. Aí por que não estão? Porque o Senhor separou a nós. Separou a nós para a pregação do seu evangelho. Separou a nós para o louvarmos e glorificarmos por tudo que tem feito em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Por isso, irmãos, o sentimento perverso dos ciúmes, da cobiça, não pode ter lugar em nossos corações. Não pode ter vez em nossos corações. Porque o que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor já fez por nós, é muito maior, é muito grande, e é de forma imerecida. Irmãos, e os ciúmes, o pior dos ciúmes, é que ele leva a inveja. Se o ciúmes, por sua vez, é um sentimento de ingratidão,
se por uma vez é um sentimento de desejar aquilo que Deus não nos deu, a inveja é pior ainda. Além de ser isso, é aquela dor emocional, é até mesmo aquele sentimento que a pessoa se sente incomodada de ver a prosperidade do outro, de ver a alegria do outro. E isso leva o quê? A pessoa até adoecer emocionalmente. E pessoas assim não são nem felizes. Porque ela sempre quer o outro, que o outro tem. Chega a ponto de adoecer emocionalmente. Quando eu estava preparando essa mensagem, e pesquisando e lendo, eu vi o depoimento de um psicólogo, ao dizer que ele tratou uma pessoa com esse problema, e ele dizia que a pessoa, quando entrava no consultório, já começava a praguejar o outro. Mas por que você está praguejando? Por que você não gosta do fulano? Não, porque ele tirou uma nota melhor do que eu na faculdade, porque ele tem algo que eu não tenho. Mas qual o problema disso? Você é infeliz? Eu sou infeliz porque ele tem e eu não tenho. Porque ele não podia ter, é eu que tinha que ter. Sentimento de ingratidão, sentimento perverso. Irmãos, e olha que a palavra nos ensina sobre a inveja. Em Gênesis 31, vamos ler primeiro em Provérbios. Provérbios 14:30. Fala assim: o coração em paz dá vida ao corpo. E eu abro um parênteses aqui. Essa paz aqui não é a paz que a humanidade vem dizendo aí, vem buscando e nunca vai alcançar, não. Essa paz aqui é a paz de um dia ter sido reconciliado com Deus Pai, por meio da morte na cruz de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, aquele muro de separação foi derrubado para que pudéssemos ter acesso a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo continua: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aquilo que nós temos no nosso corpo, de estrutura, são os ossos. São os ossos que nos mantêm de pé, que nos permite que nós andemos, façamos várias atividades. A nossa carne, quando o corpo perde vida, rapidamente ela apodrece, ela acaba. Mas os ossos continuam ainda por muitos e muitos anos, milhares de anos. Irmãos, a inveja ela é tão corroível, ela é tão terrível, que ela é capaz de apodrecer os ossos. Sentimento terrível, sentimento maligno. A palavra do Senhor nos fala que a inveja gera rivalidades e prejudica relacionamentos. Quer uma prova? Gênesis 30, versículo 1. Nos fala assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Raquel naquele momento ali, ela sentiu tanta inveja da sua irmã, que ela adoeceu, que ela se sentiu mal, que ela preferiu a morte. E aqui a gente, crendo que a palavra, que a Bíblia, foi um livro totalmente revelado por Deus, é o nosso manual de instruções aqui na terra, e que nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum pingo está aqui por acaso, nós podemos tirar aqui uma aplicação pessoal. Raquel disse para Jacó: olha, se eu não tiver filhos, eu morrerei. Da morte de Raquel? Pode responder. Exatamente. Raquel, qual foi a causa da morte de Raquel? Durante o parto de seu segundo filho. Não vamos entrar no mérito aqui se ela preferia isso ou não, mas ela diz aqui, ó, o texto relata que ela teve inveja e disse preferir a morte a não ter filhos. A causa de sua morte foi o fato de ter tido filho. E aqui nós trazemos uma aplicação pessoal para nós. Muitas vezes, Deus não permite que tenhamos determinada coisa, porque isso vai ser a causa da nossa morte, que seja espiritual ou física.
Às vezes Deus não permite ter aquele carro que eu queria ter, porque pode ser a causa da minha morte. Aquela casa que eu queria ter, porque aquilo pode ser um motivo de adoração e ser a causa da minha morte espiritual. Irmãos, quando o Senhor não nos dá determinada coisa, é porque Ele está nos resguardando. E se Ele é o Deus Criador, que nos separou antes da fundação do mundo, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos nada. Ele que sabe o que é melhor para nós. Irmãos, e a inveja leva o quê? A atitudes mesquinhas e malévolas. Em Atos 7:9, nos fala da história dos patriarcas. E lá fica registrado, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus era com ele. Irmãos, quantos hoje têm coragem de entregar o seu irmão à escravidão deste mundo? E aqui eu digo, aqui no sentido espiritual, quantos aqui não conseguem ver, não, o irmão está ali na frente sendo usado, mas eu tenho inveja dele, eu não aceito ver ele na frente, preferia ter ver no mundo, mas não queria ver ele sendo instrumento nas mãos do Senhor. Isso é um sentimento perverso, obra da carne. Irmãos, e quantas famílias, muitas vezes, quantas igrejas, e aqui eu digo no sentido de denominação, quantas igrejas, muitas vezes, estão se acabando, se desfinhando por causa desse sentimento de inveja dentro da igreja. Não aceitar o outro louvar ao Senhor, louve o Senhor também, que escolheu a Ele e a você. Sentimento perverso que tem acabado com muitas igrejas. Irmãos, e sabe por que o sentimento da inveja é tão perverso? Porque ele tem uma origem, e a sua origem é Satanás. Isso, em Tiago 3:14-15 fala assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Irmãos, Satanás, ele invejou ser a Deus. Ele não se contentou com aquilo que Deus deu para ele. Ele era um anjo aferidor de medida, aferidor de beleza, mas sua ingratidão nasceu no coração, a soberba subiu no seu coração e deixou que a inveja tomasse conta. E eu quero a inveja tem origem demoníaca. Os piores sentimentos do homem. Pois devemos tomar cuidado para nos resguardar disso. Irmãos, a inveja conduz a outros pecados piores. Em Tiago 3,16 nos fala assim: pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão de toda espécie de males. Toda espécie de males. A pessoa que tem isso no seu coração, ele traz para si toda espécie de males. Por isso nós devemos nos cuidar em relação a isso. Irmãos, a inveja é algo tão nocivo que muitas vezes a pessoa não mede esforços para rebaixar as qualidades existentes na outra. Muitas vezes a pessoa está ali no seu local de trabalho, levando aqui para o cotidiano. Talvez aqui muitos poderiam dizer isso: olha, eu já passei por isso no meu trabalho. A pessoa não consegue ver o crescimento da outra no local de trabalho e faz algo para prejudicar, para que a pessoa seja mandada embora. Não, ele está ofuscando aqui meu brilho, ele pode tomar o meu trabalho. Que é isso? Pior ainda quando a gente vê isso em pessoas que se dizem crentes. São crentes, mas não são convertidas. Irmãos, a maior prova que o cristão é convertido, que o cristão, ele é espiritual, é quando ele se alegra na conquista do outro. Porque quando o Senhor, ele dá para um, no meio da igreja,
Ele está dando uma vitória para toda a igreja, que é um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, quando Deus dá uma dádiva para o irmão, Ele está abençoando toda a igreja. É motivo de alegria nossa. É motivo de alegria quando vemos o irmão aqui na frente sendo usado pela presença do Senhor. É motivo de alegria quando nós vemos até mesmo o ímpio tendo prosperidade. Porque tudo isso são dádivas do Senhor para nós. O ser humano, ele tem a faceta do mal, que foi ali, que vem junto com a sua personalidade adâmica. Mas o ser humano também, ele tem muitas vezes manifestações do Deus Criador. A inteligência, a sabedoria, a bondade, o amor, tudo isso são facetas de Deus para com o ser humano. E muitas vezes ímpios, que não são servos do Senhor, mas manifesta-se nele. Por isso que às vezes nós vemos pessoas, essa pessoa não serve a Deus, às vezes até mesmo um ateu, mas ele tem um coração bom, um coração gentil. Isso é mérito dele? Não é mérito dele não. Nada é mérito nosso não. Isso foi o quê? Um dos atributos que Deus compartilhou para conosco. Um dos atributos que Deus compartilhou com toda a humanidade, sendo servos ou não. Então, irmãos, a inveja é aquele sentimento que corrói a pessoa por dentro, que traz sérios problemas, principalmente no seio da igreja, que tem ser um corpo só, um só espírito na presença do Senhor. Irmãos, e o resultado da inveja é o quê? As dissensões. As dissensões, em algumas versões vai estar escrito brigas ou contendas, são as maiores causas hoje, o quê? De divisão de igrejas. Igreja que eu digo aqui no sentido denominacional. As pessoas não se entendem, não conseguem produzir o fruto do Espírito, que é a mansidão, a longanimidade, o amor. E por qualquer coisa, muito vaidosos, a gente é muito cheio de si, e aqui o pregador está falando primeiro é para ele mesmo, é para mim mesmo. Nós somos cheios de si, orgulhosos. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus se fez carne, morreu na cruz, foi humilhado, unicamente por amor às nossas vidas, e ali está o maior exemplo para nós. Irmãos, a palavra do Senhor em Provérbios 23, nos fala assim, é uma honra dar fim a contendas, às brigas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Muitas vezes aquele ditado popular, né? Não levo desaforo para casa. Ultimamente eu tenho tentado aprender, chegar em casa e glorificar, Senhor, glória a Deus, eu trouxe um desaforo para casa. Mas é difícil. Muitas vezes o Senhor nos deu personalidades, e cada um aqui tem a sua. Cada um tem a sua personalidade. Alguns são mais tranquilos, mais calmos. Outros já mais estourados, mais difíceis, como eu. Mas nós precisamos o quê? Trabalhar o fruto do Espírito em nossos corações. Somente por meio do nosso testemunho, da nossa entrega ao Senhor, que nós iremos alcançar vidas para o Senhor, que é o nosso objetivo. Irmã Selma, irmão Odete, querem falar alguma coisa? Irmãos, eu estou falando aqui, mas se alguém quiser fazer alguma ponderação, fique à vontade, tá? Eu vou falando, não paro, né? Viu, pastor Edinho? Alguma consideração? Pode falar. Então tá. Pega o microfone, irmão Odete. Liga aí. É interessante, irmão, é que uma coisa vai puxando a outra. Uma vai ligando a outra. Exatamente. E só vai ficando pior. Só vai piorando. Exatamente. Vamos falar escada, né? Não é escada para cima, mas é escada para baixo. São degraus para baixo. Não é à toa não, porque leva para o inferno mesmo. Vamos ser bem claros, né? São degraus que vão só descendo, 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 descendo. E quando você vê, você chegou no inferno. Quem pratica esse tipo de coisa.
Então, irmãos, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. O apóstolo Paulo nos deixa uma recomendação: não se associe com aqueles que promovem disputas. Devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Quantos ministérios já foram despedaçados por causa das contendas, que começaram com ciúmes, que provocou a inveja e que caiu na contenda, na briga. Quantas ovelhas já foram dispersas, e algumas até perderam a sua salvação devido a esse tipo de situação dentro das igrejas, no meio dos crentes. Irmãos, em Romanos 16, 17, o apóstolo Paulo fala: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. É a melhor recomendação que possamos receber. Quando nós vemos ali o adversário nos utilizando, usando, muitas vezes, um servo do Senhor. Ah, pode. Jesus estava ali falando para os seus discípulos: quem dizeis, quem o povo fala que eu sou? Ah, uns Elias, outro fala que sou eu profeta. O apóstolo Paulo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Jesus. Olha, eu vou subir para o monte. Aliás, eu vou ser preso. Não. Ninguém encosta a mão no Senhor Jesus. O que Jesus falou para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Então, às vezes, por acharmos que somos servos, não, isso não acontece. Acontece sim, só no vigiar. Que a natureza adâmica floresce na hora. Mas na hora. É só dar uma cutucada. Irmã, pode falar? Tem como levar o microfone lá, pastor? Exato. Irmã, repete, por favor, o que você está falando no microfone, para as outras pessoas em casa ouvir também. Eu estava dizendo que isso tudo que você está falando se aplica ao nosso uso nas redes sociais, que as pessoas às vezes se comportam bem, né, vigia na igreja, vigia no ambiente de trabalho, mas nas redes sociais aplica tudo isso aí negativamente, né, as obras da carne, do jeito que você está falando nas redes sociais. Exatamente. Seja no grupo de WhatsApp da igreja, seja no Facebook, em qualquer lugar, em qualquer rede social, a gente vê bem aí, né, tudo isso aí que você está falando. Exatamente. Que é muito triste. A irmã, eu agradeço a irmã que me lembrou de um detalhe aí. Quando eu estava preparando o estudo, eu vi até um pregador falando sobre isso. Muitas vezes, na rede social, a pessoa está aqui, glória a Deus, aleluia, mas ele falou um negócio no WhatsApp: eu não vou deixar por menos. Aí, pá. E aquilo tem um alcance pior se fosse aqui na igreja, se fosse aqui. Porque aqui vai ali, alguns, outros vão ouvir, mas numa rede social vai chegar ali um grupo que está ali, centenas de pessoas às vezes naquele grupo ali, dezenas de pessoas, outras vezes no Facebook cria-se até mesmo um alcance mundial, todo mundo vai ver aqui a situação. Alguém falou mais uma coisa aqui? Não? Na rede social, de certa forma, a pessoa é anônima. Ele não está mostrando a cara dele. O que ele não tem coragem de falar, olhando olho no olho, ele fala na rede social porque se sente assim mais poderoso, mais fácil para ele se manifestar. E aí é pior ainda. Né? E manifesta a obra da carne, né? A natureza adâmica vai ali e manifesta mesmo. Então, irmãos, principalmente em redes sociais, né? Devemos tomar muito cuidado hoje, porque... Oi? Não, sim. Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu fazer um acréscimo à colocação da nossa irmã. A irmã realmente está coberta de razão, porque às vezes eu tenho aprendido a entrar em ter alguns contatos assim, Facebook, vários contatos da igreja.
Então, no Facebook, principalmente, o Instagram, um dia a pessoa escreve lá se sentindo feliz, aquela carinha de alegre. Mas uma situação ruim que acontece, logo em seguida, um problema que teve com alguém, ela começa. Na verdade, são as lutas e as provações que forjam o nosso caráter. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ir na casa onde há luto do que onde há uma festa e banquete, porque com a casa que tem luto, você aprende como melhorar na condição de relacionamento. Então, a irmã, ela está coberta de razão, porque as pessoas, às vezes, fazem um comunicado pelas redes sociais, que elas não têm coragem de fazer frente a frente. E isso não é legal para um crente. Isso não é uma virtude na vida de um crente. O crente, ele deveria ser íntegro. A palavra íntegro quer dizer aquele que não tem lado. Ele é aqui assim, inteiro, como ele é lá, e cá, qualquer lugar que encontrar, ele não é aquele crente que tem um pé na igreja, outro pé no mundo. Exato. Na roda dos amigos lá, ele entra na cerveja. Negocia seus valores. Na roda dos irmãos, ele fala glória a Deus e aleluia. Deus está vendo. Então, a palavra da irmã, ela é bem pertinente. Exatamente. Muito bem lembrado. A gente vê isso, esse disfarce acontecendo em muitos lugares da vida, em muitas situações. Então, que sirva de exemplo a palavra dela para a gente continuar sendo sincero, cristão. É melhor você falar com alguém uma coisa que ela não gostaria de ouvir, mas falar com amor, com sinceridade, e do que ficar falando as escondidas, mandando recado, né? Não tem. Eu não passo por esse tipo de experiência, porque o que eu tenho que falar, eu procuro direto a pessoa, eu não fico dando voltas, mas é interessante o que a irmã está dizendo. Exatamente. E isso causa o quê? Isso vai associando com alguma área das obras da carne. Que as obras da carne, elas promovem o quê? Dissensão, divisão. Elas promovem destruição de um relacionamento, destruição do amor. Então, é importante que você expresse o bem à distância, como expresse também de perto. Exato. E se tiver que expressar alguma coisa que não seja, que tenha um endereço, a pessoa vai com duas testemunhas. Isso. Procure vai irmão. Depois, se não... Aí é o contexto bíblico, né? Interessante que a palavra do Senhor, né, tem resposta para tudo, né? Foi o que o pastor falou aí. Se eu estou tendo algum problema com algum irmão, procuro ele, pessoalmente. Vamos tentar resolver a situação para o bem nosso e para o bem da igreja também. A pessoa fica mandando um recadinho, né? Postando no grupo alguma coisa, né? Mandando indiretas. Isso vai levar aonde? Brigas, dissensões. Muitas vezes, pode ser até, já sendo até mesmo, já repetindo demais, mas começou às vezes por onde? Exatamente isso que acontece. O pastor Edinho falou, né, uma questão ali, de ser o crente Raimundo, que o pessoal fala, né? Pé na igreja e pé no mundo, né? É exatamente a situação dos religiosos da época. Jesus Cristo chamava eles de quê? Sepulcros caiados. Por fora, bonitinho, arrumadinho, mas por dentro era o quê? Cheio de podridão. O que tem de sepulcro? Corpos, carne apodrecendo, ossos, só isso. Muitas vezes a pessoa quer passar uma imagem bonita. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou super servo, né? Mas dentro do seu coração está o quê? Está podre. E o pior é para o próprio irmão, para a própria pessoa. Porque nós daremos conta, não é da nossa atividade, das nossas obras, não. Daremos conta do fruto que há dentro de nós, a salvação. Não é mesmo, pastor? É isso mesmo? Então vamos continuando aqui, irmãos. Terminando, falando aqui sobre as contendas. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 12, 25,
que onde há contendas, há brigas, todos saem perdendo, porque o reino dividido não subsiste. Por isso que todos nós temos que tomar cuidado, para não sermos pedra de tropeço o quê? Na pregação do Evangelho, na salvação de vidas, para que pudermos ser testemunhos vivos, onde quer que nós estivermos. Irmãos, e havendo brigas, contendas, o próximo passo é o quê? A inimizade. Inimizade, em que algumas versões vão estar escrito ódio, na versão NVI que nós lemos aqui vai estar a palavra ódio. É o quê? É o mesmo que ser inimigo. Irmãos, e a inimizade, a origem da inimizade está onde? Na queda do homem. O homem, quando ele peca, quando Deus fala com ele assim, olha, você pode comer de tudo que está aqui. O jardim do Éden é para o seu deleite, seu e da sua esposa. Só tem uma árvore, só tem um fruto que você não vai tocar. Mas quando ele vai e desobedece, levanta-se ali o que ali? Uma parede da separação. Estava o homem em sintonia, em contato direto com o seu Criador, mas quando ele peca, levanta-se o quê? Um muro, faz-se divisão, porque o nosso Deus é amor. Muita gente vai falar isso, a faceta de Deus, amor, mas esquece que nosso Deus também é santo, que Ele é justo, e que Ele não aceita pecado. Então levantou-se a parede da divisão. Em Efésios 2, 14 e 16, o apóstolo Paulo, falando da união de gentios com judeus, ele fala assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a cruz é o símbolo mais conhecido do cristianismo. E no início da pregação do Evangelho, era a maior dificuldade para os gentios aceitar a morte de cruz, porque a morte de cruz era vergonhosa, a morte de cruz era algo horrendo, mas foi por meio da morte de cruz que a parede da separação foi derrubada, por meio da morte de cruz do Senhor Jesus, aquilo que fazia divisão entre o homem, entre a criatura, que separava o homem do santo, foi rasgado do alto a baixo. Quando nós reconhecemos a morte de cruz do Senhor, quando nós reconhecemos que o Senhor morreu na cruz do pecado por nós, a inimizade que foi feita entre o homem e Deus, ela é desfeita, e nós temos o quê? A possibilidade de acesso a Deus Pai, de acesso à santidade do Senhor. A inimizade, irmãos, ela tem origem lá na queda. Mas os seus efeitos pecaminosos, destrutivos, são até hoje. Hoje, depois de todos os sentimentos que nós estudamos aqui, dessas obras da carne, a inimizade é o que acaba com a unidade da igreja. E quando eu falo aqui igreja, eu falo aqui de denominação mesmo. Acaba com a denominação, acaba com a igreja, divide a igreja. E o reino dividido não subsiste. Nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos o desejo de servir a Cristo. Por isso, irmãos, não venhamos dar lugar para as obras da carne. Quantas vezes nós vemos inimizades dentro da igreja, irmãos inimigos. Não foi por acaso que Davi lá atrás, antes mesmo da construção do templo, falava que o amor entre irmãos é como óleo sobre a barba de Arão. Era bênção sobre a vida da igreja. O óleo nos fala o quê?
do Espírito Santo. Quando há amor na igreja, a unidade na igreja, o Espírito Santo opera sem medida. É onde nós vemos salvação, recuperação de vidas, bênçãos de saúde, bênçãos materiais, toda sorte de bênçãos. Irmãos, Jesus é o único que poderia declarar inimizade contra nós. É o único que poderia fazer isso. Mas foi o único que se entregou por completo para que fôssemos reconciliados com Deus Pai. Por meio de sua morte na cruz do Calvário, nós somos reconciliados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e já finalizando aqui, partindo para o final desse estudo, fica aqui uma pergunta para cada um de nós. Cada um de nós pode fazer essa pergunta em seu coração neste momento. O que tem controlado os seus desejos, os meus desejos? É a natureza adâmica? É a carne? É as obras da carne? Ou é a natureza restaurada? A natureza espiritual, daquela do novo nascimento, do fruto do Espírito que nasceu de dentro de nossos corações? O que tem controlado as nossas vidas? O que tem controlado as nossas ações, os nossos desejos? Nós temos sim as nossas fraquezas, mas quando nós somos controlados pelo Espírito, nós devemos submeter os nossos desejos, as nossas vontades, à vontade do Espírito Santo, porque é Ele que controla nossas vidas, é Ele que nos dá a direção. Na carne não herdarão o reino dos céus. Muito sério isso, irmãos. Às vezes a pessoa pode correr o risco de passar a vida inteira esquentando o banco de igreja. E quando Jesus voltar, ele falar assim: eu não te conheço, aparta-te de mim. Então devemos tomar cuidado, é muito sério. Nós estamos falando aqui de salvação, de vida eterna. A palavra nos ensina que devemos o quê? Mortificar as nossas vidas. É dizer, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo, pode completar a igreja, mas Cristo vive em mim. Essa que é a mensagem que nós temos que ver, que temos que pregar, que temos que viver. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que controla as minhas ações, é Cristo que controla os meus desejos. Não faço mais de acordo com a minha carne, mas eu ajo no Espírito. E quando eu peco, porque nós iremos pecar, Senhor, perdoa o meu pecado. Procurar o irmão, perdoa o meu pecado, perdoa a minha ação. Às vezes é pedir perdão para o irmão. E quando nós recebemos um pedido de perdão, eu acho que muitas vezes é mais difícil perdoar, né? Nós somos difíceis, né? Digo primeiro por mim, irmão, em nome de Jesus, está perdoado. Esquece. O sangue de Jesus já nos lavou disso. Já acabou, já perdoou, já acabou. Irmãos, nós vivemos numa sociedade hedonista. Uma sociedade em que a preocupação é com a sua liberdade. Hoje se fala muito em liberdade, né? Liberdade. Deus nos criou para sermos livres mesmo. Mas livre do pecado. Livre das coisas deste mundo. Que vão conduzir o quê? A perdição eterna, a morte eterna. Deus nos criou para sermos luz nessa sociedade decaída, nessa sociedade depravada que estamos vendo aí. As obras da carne, o que nós vemos aqui sobre obras da carne, é tudo aquilo que o homem hoje quer, o homem sem Deus quer, que é carne, quer, é isso mesmo. Irmãos, se nós estudarmos um pouquinho sobre a igreja primitiva, sobre a situação ali de Roma naquele tempo, em que o evangelho era pregado, e que o testemunho dos primeiros cristãos, nossos primeiros irmãos, era a vida sua e dos seus filhos. Alguém que já imaginou ver o seu filho sendo comido por uma fera, e muita gente batendo palma em volta disso? Era assim que foi o testemunho dos primeiros cristãos. E foi assim que aquela sociedade romana, pecaminosa, entregue à idolatria, à imoralidade sexual, à violência, à avareza. Foi assim que aquela sociedade se converteu aos pés do Senhor. Foi dessa forma que aquele povo alcançou
aquela sociedade decaída para o Senhor. Hoje nós vivemos uma sociedade que não está muito longe disso não. A imoralidade sexual, a perversão, a violência, de transformação nessa sociedade. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós não estamos aqui para bater palma para este mundo, não. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Evangelho. E se preciso for, com a nossa vida. É duro falar isso, mas é para isso que o Senhor nos chamou. Somente assim nós iremos alcançar vidas para o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor em Colossenses 3, de 12 a 15, nos fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, jamais devemos viver a vida cristã pelos nossos próprios esforços, achando que somos super crentes, super poderosos. Em minha vida, eu já vi servos assim. Eu sou super servo. Eu não peco. Foram os que caíram. Esses que caem. Quando você se entrega diante do Senhor e fala: Senhor, eu sou pobre e humilde. Eu sou pobre e coitado. Mas o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me levanta. É o Senhor que me acolhe. É o Senhor que vence as batalhas por mim. Ah, irmão, aí nós seremos vitoriosos. Aí nós seremos vitoriosos. Não devemos confiar em nossa carne pecaminosa. Não devemos confiar em nossas vãs filosofias, nosso vã conhecimento. A nossa certeza está firmada no Deus Criador e Consumador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se o ministério louvor quiser subir, ô pastor.